Olá, pessoal, tudo bem? Eu ando meio sumida das redes sociais, mas realmente eu estava focando aí na escrita de um artigo para publicação, para o doutorado, então eu tive que realmente dar prioridade neste momento para este meu artigo. Mas estou de volta, ok? Então, para quem está aqui a primeira vez no meu canal, eu sou Rosana Marques, do blog Sua Carreira Você Quem Faz. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje, na realidade, nós vamos começar uma série, que é uma série sobre avaliação psicológica no contexto das organizações, no contexto organizacional. Em função de eu receber algumas perguntas, algumas dúvidas de acadêmicos de psicologia e de profissionais da psicologia. Então, essa série, ela é específica para este público, o público da psicologia, certo? Mas vamos falar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Na realidade, a pergunta que eu gostaria de estar discutindo hoje, de estar elucidando, que estão me fazendo, é se é possível nós utilizarmos outros instrumentos que não são de uso exclusivo do psicólogo. Bem, então acho que para responder essa pergunta, eu acho que cabe duas questões importantes. Primeiro é a seguinte, a avaliação psicológica, ela vai focar em avaliar, como o próprio nome fala, fenômenos, processos que são psicológicos. Então, se eu vou avaliar, por exemplo, aspectos relacionados, à atenção concentrada, à atenção dividida, que está na esfera cognitiva. Se eu vou investigar questões relacionadas a interesses quanto à carreira profissional, maturidade profissional. Então, eu estou nesse contexto avaliando fenômenos psicológicos. E também se eu vou avaliar as competências comportamentais, por exemplo, então comportamentos relacionados à iniciativa, relacionados à criatividade, à liderança. Então, eu também estou avaliando fenômenos ou processos psicológicos. Mas existem alguns testes que eles são de uso exclusivos do psicólogo, que eles são testes validados pelo nosso conselho, então Conselho Federal de Psicologia. Então, realmente, outros profissionais não podem utilizar esses instrumentos, certo? A nossa resolução, a 06 de 2019, que fala sobre a elaboração de documentos advindos de avaliação psicológica, ele tem um parágrafo que ele fala, eu gostaria até de ler para vocês aqui, tá? Então, diz o seguinte: considerando que o psicólogo deve pautar sua atuação profissional no uso diversificado de conhecimentos, técnicas e procedimentos devidamente reconhecidos pela comunidade científica, que se configuram nas formas de avaliação e intervenção sobre as pessoas, grupos e instituições, certo? Bem, então nesse parágrafo, então a resolução já deixa claro que sim, que é possível nós utilizarmos outros instrumentos que não sejam os testes psicológicos, que aqueles que são validados pelo conselho. No entanto, esses instrumentos, eles têm que, quando a gente fala até de escalas fechadas ou de medidas, eles têm que ter estudos sobre, então estudos empíricos, estudos que vão avaliar a validade desses instrumentos, certo? Então nós temos aqui no Brasil vários estudos que foram frutos de dissertações de mestrado, de tese de doutorado, que são estudos que foram, então, cujo objetivo foi validar determinadas escalas ou construir e validar determinadas escalas e que avaliam, então, fenômenos psicológicos. Então, nós temos escalas que avaliam, nível de ansiedade e depressão. Nós temos escalas que vão avaliar as questões de interesses profissionais, dos tipos profissionais. Nós temos escalas também que vão estar avaliando comprometimento organizacional, porque nós da psicologia, nós somos, nós atuamos, ou melhor, no contexto da saúde e nós também atuamos no contexto da gestão.
Então é importante, né, que realmente várias escalas sejam validadas para que outros profissionais também utilizem esses instrumentos, que não só o psicólogo, para que nós, já que nós vamos tanto na área da saúde, né, do trabalhador, como na área da gestão de pessoas, nós vamos estar trocando figurinhas, estar conversando com outros profissionais que não são da psicologia. Mas, né, o cuidado que nós temos que ter, então eu tinha falado de duas questões. Então a primeira, nós temos que ter uma clareza de quais são efetivamente os fenômenos psicológicos que nós vamos avaliar. Então, quais são? São relacionadas à ansiedade e depressão? Ok, então vamos ver quais são as escalas, além daquelas que são validadas pelo conselho, mas quais são as medidas, as escalas, os inventários que foram desenvolvidos, que foram validados. Então, não é qualquer escala, não é qualquer inventário. Então, eu vejo muita gente assim, vai lá na internet, vou fazer um teste de personalidade, né? Vou fazer um teste de não sei o quê. Mas assim, mas não tem nenhum estudo por trás daquela escala ou por trás daquele teste. Outra questão importante, então, além de você ter muito foco nos fenômenos psicológicos que você pretende avaliar, que são necessários avaliar para aquele contexto, né, que você vai fazer a sua avaliação psicológica, é a relação com as características da amostra. Se tem uma escala que ela foi validada no Brasil, mas ela foi validada no Brasil somente somente em idosos, então não vai caber essa escala em adolescentes, né, em jovens, adultos. Então eu tenho que olhar, né, sempre, então assim, eu tenho que não somente pegar a escala lá da internet, né, mesmo que ela seja validada, eu tenho que ir atrás dos estudos que realmente validaram aquela escala para eu saber se realmente eu posso utilizar, se aquela escala ela é adequada para utilizar naquele contexto que eu pretendo utilizar, e também ver como é que faz a correção daquela escala. Então esses são os dois cuidados que nós temos que ter, certo, gente? Assim, né? Não só esses, mas digamos assim, são os principais. Eu aproveito aqui também, gostaria até de mostrar para vocês, então além das dissertações e das teses, nós temos alguns livros, né? Então livros que têm várias medidas. Então, por exemplo, esse livro, que é o livro, né, como eu atuo bastante com carreira, então ele se chama Técnicas e Medidas em Orientação Profissional e de Carreira, tá? Nós temos dois livros, eles não estão aqui, que se chamam Medidas do Comportamento Organizacional 1 e Medidas do Comportamento Organizacional 2, que também são, então, né, vários estudos, onde tem, né, cada capítulo tem uma escala, conta como é que foi validada aquela escala, então que é bem interessante. Nós temos esse livro aqui também, que é Técnicas de Entrevistas, que é da Vetor, certo? Que ele é um livro bem interessante também, que ele vai falando das entrevistas, porque a entrevista ela é uma técnica psicológica, ela não é padronizada, né? Ela não é mensurada, mas ela é uma técnica psicológica. E nós temos também um livro, deixa eu até ver qual foi o ano que ele foi publicado, de 2020, ó, agora, né? Tô vendo se era 2020 ou 2019. Que é avaliação psicológica no contexto organizacional e do trabalho, tá, gente? Então, quem vai para essa área, eu digo assim, tem pouquíssimos profissionais da psicologia que realmente dominam a área de avaliação psicológica. É uma área, assim, maravilhosa, eu gosto muito, tenho muita experiência nessa área. Então, por isso que eu estou fazendo essa série, certo? Eu espero ter ajudado vocês em relação, né, a essas dúvidas, né, se é possível utilizar outras escalas que não aquelas reconhecidas pelo conselho. Mas, novamente, aqui falo, né, repito, usem instrumentos que tenham validade, né, que foram validadas por pesquisas, certo? Então é importante isso. E também estejam atentos no que você pretende avaliar, o que é importante avaliar e também, né, qual é o público-alvo que foi validada aquela escala, certo? Bem, pessoal, é isso. Nos vemos na próxima, né, ainda falando sobre esse tema de avaliação psicológica no contexto organizacional. Grande abraço e nos vemos na próxima.